Boa tarde, sejam bem-vindos mais uma live de sábado, dando continuidade à live, né? Retomando, porque eu passei um tempo sem fazer live, ontem eu fiz uma, e graças a Deus, Deus me deu bastante força para mim retomar, para mim pregar a palavra novamente. Hoje nós vamos ler, eu não vou ler por livros, hoje eu vou falar por alguns capítulos. Eu vou iniciar em Isaías 11:9, né? Eu vou fazer vou ler para vocês e vou fazer uma breve análise. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui diante de Ti para mais uma live, Pai. Eu peço, Senhor, que o Senhor esteja, Pai, nos habilitando, Senhor, com a Tua sabedoria, com o Teu entendimento. Me dê sabedoria e discernimento para falar da Tua palavra, que não seja eu falando, mas que seja o Teu Espírito Santo em mim, que seja conforme tudo, com toda a Tua vontade, Pai, que eu não fuja daquilo que é da Tua vontade, Deus amado, Deus querido. Peço que o Senhor venha abençoar cada pessoa que está assistindo essa live, que vai assistir, que o Senhor adentre cada casa, cada família, cada lar, levando cura, levando libertação, Pai, levando o Teu Espírito, levando a Tua palavra, Pai, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, Deus, como está escrito na Tua palavra. Então eu peço que o Senhor os abençoe, os livre do mal, os cubra com Teu manto sagrado, Pai amado, Pai querido. Estamos aqui nessa tarde, mais uma vez, para Te agradecer por tudo. Obrigada, Pai, por esse retorno. Te agradeço grandemente. Obrigada pela Tua misericórdia, pelo Teu amor que é tremendo. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, eu vou ler aqui no capítulo de Isaías 11, aqui ele está falando sobre o reino do Messias, né, que é pacífico e próspero. Aqui ele está falando sobre a vinda de Cristo, de que forma iria ser, porque Deus, quando ele vai fazer as coisas, ele sempre avisa, ele sempre manda um profeta, ele sempre mandava um profeta, ele sempre mandava alguém anunciar quando ele ia fazer alguma coisa. Então, ele vem falando aqui, né, que brotaria um rebento do tronco de Jessé, das raízes de um renovo frutificaria, que viria o Espírito do Senhor trazendo sabedoria e inteligência, né, um espírito de conselho, de fortaleza, um espírito de conhecimento e de temor ao Senhor, né. E viria um Salvador da casa de Davi, e ele julgaria com justiça os pobres e repreenderia com a equidade os moços da terra. Feriria com a vara da sua boca, que no caso era a pregação da palavra, e com o sopro dos seus lábios mataria o ímpio. Não matar de literal, mas matar porque as pessoas, muitos, não querem ouvir o que Deus tem. E a justiça será o cinto dos seus lombos e a verdade o cinto dos seus rins. Ou seja, Jesus carrega a palavra de Deus, a verdade em seus lábios, a verdade em si. Ele é a verdade, né? A justiça será o cinto, né? Ele morará e ele morará com lobo, com cordeiro, com leopardo, com cabrito e se deitará com bezerro. Isso aqui, gente, mostra como, quando Jesus viria, como seria pacífica a estadia daqueles que aceitariam Jesus, né? Então aqui ele fala: a vaca e a ursa pastarão juntos, seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha com o boi. Brincará a criança perto sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá sua mão na cova do basilisco. Eu vou chegar no capítulo 9, que é o que interessa a nós, né? No capítulo 9 ele fala: não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade. Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar, né? Aqui ele diz que tudo se tornaria pacífico, que quando Jesus viesse realmente se tornaria tudo pacífico, tudo se tornaria em mansidão. Aqueles que aceitariam a palavra, mas para aqueles que não aceitassem a palavra, né, isso seria um pouco mais difícil, né? As multidões creram nele e viram a luz e sentiram o seu amor, porque a era das trevas já haviam passado, né? Havia passado e agora existia entre nós um Salvador, existe entre nós esse Salvador. Então ele veio cheio de poder de Deus, honra e glória para governar, para exortar, para trazer para nós esse amor do qual a gente fala, né, gente? Então ele veio para exortar, para trazer conselhos,
para trazer direcionamento, para trazer equidade, para balancear aquilo que é de Deus, porque as coisas de Deus é tudo feito com ordem e com decência, né? Ele veio trazer esse amor que o mundo desconhecia e muitos não sabiam o que significaria ver essa luz resplandecer, e até o virem e até o ouvirem conseguiram entender aí a partir das palavras de Jesus Cristo. Lá em Salmo 119 em 105, ele fala que a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminhar. Ou seja, Jesus, ele veio para trazer luz, ele veio para trazer vida, ele veio para trazer verdade. Jesus veio para trazer, ele veio portando a verdade em si. Jesus foi o homem que jamais pecou. Jesus é um modelo que nós podemos ter como um modelo perfeito, né? A gente não pode dizer, aquilo ali é perfeito, isso aqui é perfeito, mas nós podemos abrir a boca e dizer, Jesus Cristo é perfeito, ele foi o sacrifício perfeito, ele é o sacerdote perfeito, ele veio para cumprir a palavra de Deus e ele cumpriu até o final, né? Então ele veio para ser lâmpada para aqueles que iluminam, para os nossos passos, para os nossos caminhos, luz, né? Porque quando ele falou que ele veio trazer luz, ele disse que ele era a verdade e a vida. E realmente Jesus, ele é a verdade e a vida. A verdade por quê, gente? Porque quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente visualiza a verdade, a gente consegue entender a verdade de muitas coisas, de muitos contextos que outrora a gente não entenderia. Então, essa verdade se torna luz para o nosso entendimento, se torna luz para a nossa vivência aqui nessa terra, né? Lá em João 8,12 ele fala, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida, né? Quando Jesus afirmou isso, ele estava falando da luz que a verdade traz para todos, da iluminação que ela traz, né? Porque outrora você não entendia algumas questões da vida, outrora você não entendia porque algumas coisas aconteciam, mas depois que você tem Jesus, ele jamais vai te deixar no escuro, ele jamais vai deixar você fazer algo sem ele te auxiliar, sem que ele te diga que isso está certo ou é errado. Eu sempre digo aqui que o Espírito Santo de Deus que veio morar em nós, a qual Jesus trouxe para nós, né? Porque ele disse que quando eu vou enviar o ajudador é o Espírito Santo, né? Que ele iria nos guiar. Então ele é o nosso agente norteador, é ele que nos guia. Não existe nada que vamos fazer se a gente não pedir discernimento de Deus, que ele não diga se está certo ou errado. Por exemplo, você fez uma promessa para Deus e você quer cumprir, porque ele fala para você não fazer voto de tolo. Se você fizer uma promessa, não tarda em cumprir, né? E para você não fazer voto de tolo, você tem que prestar muito bem atenção nas promessas que você vai prometer a Deus, para que você depois não venha no meio do caminho achar que essa promessa tá pesando e você querer deixar de lado. Deus vai entender. Não, gente, Deus não vai entender, porque Deus, ele é verdade, mas ele é justiça. Ele é amor, mas ele é justiça, tá? Então ele não vai ter o culpado por inocente, ele não vai ter o inocente por culpado. Se você fez uma promessa para Deus, não faça voto de tolo e não tarda em cumprir, já diz a palavra. E ele não vai te deixar no escuro por algo que você vai fazer. Ele vai confirmar com você se realmente você quer seguir com essa proposta, com essa promessa, se realmente você quer seguir com aquilo que você quer fazer. Ele jamais vai te deixar no escuro, ele jamais vai deixar de te guiar e te levar para onde ele quer, porque a vontade dele sempre prevalece. A gente não pode esquecer que os planos, os homens podem planejar algo, mas quem bate o martelo, quem dá a última palavra é Deus. Quem deixa o não acontecer é Deus. Nós não podemos nada se nós não estivermos nele, né? Então, para todos, essa iluminação da qual eu estou falando é a verdade, é essa verdade que trazia essa iluminação. E quanto você poderia ser esclarecido por essa verdade, quanto Jesus tem em sua vida esclarecido muitas questões, porque a falta da sabedoria, a falta de Jesus nos traz trevas, nos traz falta de conhecimento, de entendimento, nos traz
fumaça, como a gente não pudesse enxergar, como se a gente estivesse tateando no escuro. Então, quando a gente está em Cristo, com certeza Cristo ele vai nos guiar, com certeza o Espírito Santo vai ser nosso agente norteador, né? E a ignorância vem das trevas, a falta de entendimento produz cegueira, e não só espiritual, mas é uma cegueira da qual você não consegue entender a realidade pela qual muitas das vezes você está passando. Então, essa cegueira espiritual faz com que você fique, muitas das vezes, prenda a sua bênção, prenda aquilo que Deus tem para você, aprenda a tua liberdade de ir mais adiante, de enxergar mais adiante. E Jesus, ele fala que se você seguisse a ele, verdadeiramente sereis livres. Se você está com Jesus Cristo verdadeiro, se o Pai te liberta, verdadeiramente você seria livre. Então, nós somos livres por quê? Porque nós conhecemos a verdade, não somos melhores que ninguém. Não estou dizendo aqui que quem conhece a palavra, quem conhece Jesus Cristo, quem está com Jesus Cristo é melhor que o outro, não. Só estou dizendo que nós vemos de uma expectativa muito mais ampla, de uma expectativa com luz, com verdade, com clareza. É dessa forma que nós enxergamos a vida quando a gente está sendo guiado, quando nós nos deixamos ser guiados pelo Espírito de Deus, e é dessa forma que nós enxergamos a vida. A gente não enxerga só aquilo que está na nossa frente, nós vimos o horizonte como todo, falando assim metaforicamente, né? Porém, tem para que vocês entendam, né? Então, essa cegueira, ela não chega a ser somente espiritual quando você não está escrito, mas você não consegue entender as questões mais bobas da vida, às vezes. Você não consegue entender as questões que você outrora com Cristo você poderia entender. E quando ele traz essa claridade para você, quando ele traz esse vislumbre da verdade, quando ele expande esse teu conhecimento, então você consegue entender, você consegue enxergar mais adiante, você consegue ver mais adiante, e isso te enche de luz, isso te enche de sabedoria, de gozo, de dizer, como Deus me clareou a ideia, como Deus me mostrou isso, como agora eu posso ter capacidade para ver, porque outrora você não teria capacidade para enxergar sem Cristo, porque ele já disse que ele é a verdade e a vida, que ninguém viria ao Pai senão por ele. Então ele traz a verdade, ele é a luz da verdade. Sem Cristo nós não somos nada, nós não enxergamos nada, nós não conseguimos sair do lugar, nós ficamos parados, né? Totalmente parados, porque às vezes a gente não consegue entender coisas e questões bobas. Mas com Deus nós somos, já diz a palavra, nós somos mais que vencedores. Por quê? Porque ele clareia a nossa ideia, ele traz um entendimento tão aprofundado das coisas que para você algo que parecia um bicho de 7 cabeças ficou uma coisa mais simples. Você consegue resolver problemas que antes você não conseguia, você consegue lidar com questões que antes você não conseguiria lidar, você consegue se libertar de coisas que antes você não conseguia se libertar por falta de entendimento e de clareza. Então ele traz essa verdade, ele traz esse limiar dessa luz divina que ele carrega em si, que é a verdade dele. Então, quando ele estava falando nessas questões sobre ele ser a luz do mundo, ele estava dizendo ele ser a luz do mundo para a tua vida, não só espiritual, como fisicamente aqui na Terra vivendo, né? Enquanto a gente estiver vivendo aqui, se a gente estivermos pautado em Cristo, ele será a nossa luz, pode ter certeza. E isso abrange muitas questões, né? Você viver sem Cristo é uma coisa desesperadora. Você não consegue enxergar muitas coisas, você não consegue entender muitas coisas, você fica preso naquela plataforma, você não consegue se desprender e você não consegue, muitas das vezes, alcançar muitas bênçãos que Deus tem para você. Por quê? Porque você está ali com o entendimento fechado, com um senho fechado, você não consegue ir adiante, né? Então, lá em João 4,16, ele fala que a verdade, que Jesus é a verdade e a vida, né? Então, ele é essa verdade, ele é essa vida, porque ele traz clareza, ele traz entendimento, ele traz sabedoria, ele traz essa luz que nos ilumina, não só na ideia, mas em todo o contexto
do que você entende por ser uma luz. Quando a luz da sua casa apaga, você consegue andar nos cômodos da sua casa sem topar nos móveis? Obviamente que não, né? Se a luz do bairro todo se apaga, fica um escuro total. Você não consegue enxergar, nem se mover, nem para a esquerda, nem para a direita. Você vai precisar de alguma candeia, você vai precisar de alguma luz, você vai precisar de alguma coisa para iluminar, para que você saia do lugar. E Jesus Cristo é essa luz. Ele nos tira do lugar em qual a gente está preso, parado ali. Ele faz com que a gente vá adiante. Por quê? Porque ele é luz, ele é verdade, ele é vida. E ele faz com que a gente caminhe adiante, com que a gente se lance mais além, né, sem ter medo de tropeçar. Por quê? Porque nós sabemos que estamos pautados nele, nós sabemos que ele está nos sustentando, nos segurando. Então Cristo, ele é essa verdade, Cristo, ele é essa luz, Cristo é toda essa abrangência de esclarecimento, né, para que você venha ver mais adiante, né. Lá em 2 Coríntios 4:6 ele diz: pois Deus disse, das trevas resplandeça a luz, ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Quando ele fala que ele mesmo brilhou em nossos corações, ele estava falando sobre conhecimento, sobre entendimento, sobre sabedoria, sobre discernimento de espírito. E é isso que ele traz pra gente. Para a iluminação do conhecimento, de conhecer toda a verdade de Deus, de conseguir passar por questões bobas que outrora a gente não conseguiria, né? Então essa é a palavra de Deus. Dia de sábado, eu venho sempre trazendo uma palavra que seja mais breve, que a pregação não seja mais alongada, para não ficar tão chato para vocês, para não ficar uma pregação tão estendida. Mas toda palavra que eu tenho vindo trazer aqui, eu peço discernimento, sabedoria do Senhor. Eu venho orar antes, eu venho pedir para Deus que Deus coloque as suas palavras em mim, que eu não fale de mim mesma, que eu não queira falar algo que é daquilo que eu entendo, porque na verdade nós não entendemos nada. A sabedoria vem de Deus, já diz a palavra, né? Então, sábio é aquele que teme ao Senhor. O início da sabedoria é o temor ao Senhor. Se nós não tememos a Deus, quem devemos temer? Quem não vamos temer, né? Então, Jesus, ele é a verdade, a vida, ele é a luz do mundo, ele traz luz para as nossas trevas, nos dias ruins, quando você estiver se sentindo muito ruim, quando você estiver deprimido, quando você estiver se sentindo abandonado, que você achar que você não tem valor para alguém, pense que Jesus é a tua luz. Jesus, ele resplandece essa luz dentro da gente. E a luz não brilha só para o conhecimento, ela brilha para gratidão, você aprende a ser grato. Ela brilha para alegria, você aprende a ser uma pessoa alegre, independente das circunstâncias que você tem passado, independente da tristeza, das perdas que você tem tido. Então ele traz uma iluminação completa, não só para você enxergar a verdade dele, mas sim para enxergar a verdade sobre quem é você, sobre a sua própria identidade, sobre o quanto você é capaz de fazer algo, quanto você é capaz de se lançar adiante, o quanto você é capaz de planejar, de concretizar sonhos, fazer planos, com certeza resolver problemas e transpor todas as barreiras, porque a palavra diz que com Jesus nós somos mais que vencedores. Se estivermos sentados, se ele for o centro da nossa vontade, se nós estivermos pautados nisso, o seu agente norteador, que é o Espírito Santo, ele nos guiará e ele vai nos trazer essa luz completa e vai abranger toda a tua vida de uma forma completamente, não só na área espiritual, mas na área física, na área do dinheiro, na área da família, na área do casamento, na área do trabalho, em qualquer área. Deus, ele é vida, Jesus Cristo é luz, paz e amor. Ele sempre vai trazer luz para todas as áreas da tua vida e ele nunca vai deixar faltar essa luz. E ele jamais vai deixar você fazer alguma promessa ou fazer alguma coisa sem te auxiliar antes. Porque você colocando nas mãos dele, você dizendo: Senhor, eis-me aqui, me ajuda a fazer a tua vontade, porque eu de mim mesma não consigo, porque eu sou carne, eu quero fazer conforme a minha força de homem, a minha força de mulher, mas me ajuda a fazer conforme a tua vontade no teu tempo certo. Nós temos que fazer a nossa parte, sim, mas nós temos que, em primeiro lugar, perguntar a Deus qual é a parte dele, para que depois nós façamos a nossa, porque Deus, ele tem que fazer a vontade dele em nossas vidas. Nós temos que nos permitir ser usado por ele, né? Isso é uma visão espiritual da vida, mas
essa visão espiritual, ela não fica só no espiritual, ela vem também pro físico, ela vem para a nossa vida de uma forma que você consegue realmente entender o que é a verdade de Deus, o que é a luz de Deus, o porquê que Jesus dizia que ele disse na palavra dele que ele é a verdade e a vida, porque na verdade ele é a verdade e a vida, e você consegue entender em que contexto ele falava isso. Em que contexto ele disse isso e escreveu, e as pessoas escreveram sobre isso, para que isso ficasse registrado para as nossas gerações de hoje, para que nós pudéssemos entender, porque nós estamos na era das trevas, né? O Espírito Santo de Deus lentamente está se retirando da terra, prestem muita bem atenção nisso, né? Então é necessário que você busque a palavra, que você leia, para que você seja iluminado pela palavra de Deus, para que você seja alcançado pela palavra de Deus, para que você venha a ser iluminado pela essa luz que clareia e abrange toda a sua vida, né? Então, eu amo vocês em Cristo, fiquem com Deus, até a próxima sexta-feira, sábado, se assim Deus permitir. Fiquem na paz.